Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. Eu queria compartilhar uma porção da palavra com nossos amados irmãos, que está no profeta Isaías, no capítulo 1, verso de número 1. E eu queria estar meditando com você nesse texto. O texto diz assim, olha, profeta Isaías, capítulo 1, verso de número 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, é interessante porque eu vejo alguns irmãos, graças a Deus por isso, sempre compartilhando um texto. De vez em quando alguém compartilha um texto do profeta Isaías, capítulo 61, capítulo 60, capítulo 40, 41, 42, capítulo 35, capítulo 12, são textos maravilhosos, mas é muito importante, antes de todas as coisas, nós termos uma compreensão da totalidade, do que está no contexto, de todo o livro do profeta Isaías. É interessante que o texto começa dizendo que ele profetizou nos dias do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, 4 reinos. Somando esses 4 reinos, nós chegamos ao número de 116 anos. Pastor, o senhor está querendo dizer que o profeta Isaías profetizou por 116 anos? Não. O primeiro rei mencionado aqui é o rei Uzias. Ele reinou por 52 anos. E o profeta Isaías se levanta e tem o seu ministério erguido pelo Senhor exatamente no final do período do reino do rei Uzias. E aí ele profetiza o final do reino do profeta do rei Uzias, que pega ali o finalzinho do reinado dele. Depois ele pega os 15 anos do rei Jotão. Depois ele pega os 20 anos do rei Uzias. E depois ele pega mais 30 anos do rei Ezequias. Esse é o processo do período do reinado do profeta Isaías. Mas é interessante nós percebermos que, por exemplo, o primeiro rei em que o profeta Isaías profetiza é o rei Uzias. É um rei que começou muito bem. Ele começou enquanto havia ali o sacerdote chamado Zacarias, que era o principal conselheiro do rei Uzias. O seu reinado foi muito bem. Ele começou agradando ao Senhor, fazendo aquilo que agradava o coração do Senhor, fazendo com que a adoração e o sacerdócio real fosse, levar a nação santa a uma adoração santa e real ao Senhor. Ele faz ali algumas reformas religiosas, algumas melhorias no templo. A gente percebe que o reinado dele, do rei Uzias, começa muito bem. Mas foi só o sacerdote Zacarias morrer que o reinado do rei Uzias entrou em declínio, Declínio espiritual, declínio, em todos os sentidos. E é interessante que esses reinados, que são aqui 4 reinos, eles prosperaram muito, eles cresceram muito no sentido como exército. Sabe por quê? Porque eles fizeram alianças com muitos reinos os quais o Senhor havia dito a eles para não se associar a nenhum deles, mas eles queriam crescer politicamente, crescer com seu exército, crescer no sentido financeiro, crescer nas suas alianças políticas, crescer no sentido territorial. E de fato, o rei Uzias é um exemplo de um rei que prosperou muito, mas essa prosperidade nem sempre anda com espiritualidade, e ele entrou numa decadência e num tremendo declínio espiritual. Ele morreu e começou a reinar o seu filho chamado Jotão. Jotão reinou por 15 anos, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele até começou bem, igual ao seu pai, mas terminou muito mal. É mais um reino que vai oscilando, Tem um período de ascensão, um período de comunhão com Deus, e depois tem um período em que eles começam a se fortalecer, começam a ficar poderosos,
e acabam deixando de lado a sua comunhão com Deus e a sua vida espiritual. E agora ele morre, Jotão, em tremendo declínio espiritual, e aí começa a ascensão de um novo reino. Começa a reinar o rei Acais, que reina por 20 anos. Esse é o pai do rei Uzias, mas que foi um péssimo rei. Fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor, se tornando um grande idólatra, matando seus próprios filhos a um deus chamado Moloque, construindo postes ídolos, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E ele inicia o seu reino e termina o seu reino dando um péssimo testemunho a todo o povo de Judá. E agora vai começar a ascensão do reino de de Ezequias. Esse foi um excepcional rei. Logo depois de 3 reinados catastróficos, nós temos agora um reinado abençoado. Esse rei Ezequias é muito bem conhecido por nós. É esse que adoece e o profeta Isaías aparece a ele pedindo para que ele arrumasse a sua casa, porque ele iria morrer. Diz a Bíblia que ele ora, logo depois que o profeta dá as costas, intercede, chora diante do Senhor, e o Senhor dá uma ordem para o profeta Isaías, que nem ainda tinha saído da cidade, mandou ele voltar, orar pelo rei Ezequias. Ele foi curado e o Senhor acrescentou mais 15 anos. É esse mesmo rei Ezequias que faz reformas religiosas maravilhosas, que institui novamente a adoração ao Senhor, que traz de volta a verdadeira Páscoa, que faz com que o povo de Judá voltasse a adorar o Senhor e que a cidade santa, Jerusalém, voltasse a ser a cidade santa. É esse que o rei da Síria, chamado Sanaqueribe, com 85 mil homens, se levanta contra ele, mas ele ora, pede direção ao Senhor, pega uma carta desaforada, escrita por Sanaqueribe, levanta ela diante do Senhor e começa a chorar. Deus pega o profeta Isaías, levanta aquele homem que vai até o rei Ezequias dizendo: olha, não se preocupe com o rei da Síria. E nós conhecemos bem a história, que diz que numa noite o anjo do Senhor passou pelo arraial, e na mesma noite, no arraial dos assírios, 185 mil homens foram mortos, fugindo somente o rei Sanaqueribe, que lá na frente, chegando na sua cidade, estava adorando o seu Deus, e foi morto pelos seus próprios filhos. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com esse texto? Esse texto é interessante, porque o profeta Isaías é um profeta temporal e atemporal. Temporal porque ele profetiza no período desses 4 reis. Ele fala coisas peculiares e direcionada para aquela realidade, para aquela necessidade, para aquela contemporaneidade. Mas ele também é conhecido como um profeta atemporal, que profetiza para tempos longínquos. Ele que profetiza 700 anos antes de Cristo. Ele é conhecido como um profeta messiânico, que profetizou a vinda de Cristo 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente aprendemos com esse texto é que existe uma história. O profeta Isaías está escrevendo aqui uma história, e ele percebe a história de cada reino, de alguns reinos que oscilam, que entram em ascensão, que têm uma grande comunhão com Deus e que daqui a pouco desvia o seu coração do Senhor, entrando em declínio, entrando em decadência espiritual. E é interessante que eles enriqueceram muito, e é uma prova de que nem sempre prosperidade material tem a ver com espiritualidade. Quanto mais esses reis se fortaleceram, quanto mais esses reis se enriqueceram, mais o seu coração ficaram longe do Senhor. E por inúmeras vezes o Senhor usou o seu profeta chamado Isaías para que ele profetizasse o arrependimento para aquelas nações e para aqueles reis. E inúmeras vezes eles rejeitaram a oportunidade que o Senhor estava dando a eles.
Mas pastor, o que essa história tem a ver conosco? Tem tudo a ver, irmãos. Todos nós temos uma história. Todos nós nascemos, fazemos parte de uma família. Essa família tem uma história. Quem sabe são ricos, quem sabe são pobres, quem sabe são paupérrimos, quem sabe é classe média, quem sabe é uma história de uma família feliz, quem sabe é a história de uma família que foi dissolvida, destruída, quem sabe a história de um pai bom, quem sabe a história de um pai extremamente mau, severo. Eu não sei qual é a sua história, eu poderia contar a história de muitas pessoas, mas eu prefiro contar a minha história. Meu pai morreu com 72 anos e ele morreu de cirrose. E é isso que me impressiona, que apesar de ser um alcoólatra e apesar de ter vivido uma vida totalmente sem regra, totalmente afastado do Senhor, ele ainda conseguiu viver até 72 anos de idade. E olha que era alguém que tinha gastrite, úlcera, cirrose, problemas no pulmão, problema nas pernas, de má circulação por causa do tabagismo, e conseguiu viver até os 72 anos de idade. Meu pai recebeu a Cristo no leito de morte. E hoje eu acredito que apesar de toda a sua história, de 72 anos de tragédia, de desgraça, de fumo, de vícios, de bebedice, de promiscuidade, de prostituição, meu pai biológico hoje está junto com o nosso pai. Sabe por quê? Porque ele tinha uma história, mas a sua história foi mudada em Cristo Jesus. É por isso que Jesus é aquele que dividiu a história dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até 24 anos de idade, eu era um alcoólatra. Por quê? Porque eu carregava dentro de mim uma historicidade maligna, uma genealogia maligna. Eu tinha o DNA e o gene do álcool. E existe um geneticista chamado Pavlov, um russo, já é falecido, e ele defende essa tese que todos nós carregamos em nós cargas genéticas. Há uma grande possibilidade do meu pai, que era alcoólatra, voltou embriagado da rua, coabitou com a minha mãe, e junto com o esperma foi o gene do álcool. E é por isso que eu tinha uma tendência ao alcoolismo. Se você não acredita nisso, basta conversar com uma enfermeira que trabalha na maternidade e que vê crianças nascendo craquentas, que a sua mãe durante toda a gestação de 9 meses foi usuária de crack, e que a criança, através do cordão umbilical, pegou todo, consumiu todas aquelas drogas junto com a sua mãe. E é uma criança que nasce craquenta, porque o seu organismo, durante os 9 meses de gestação, consumiu crack todo o tempo. E agora ela nasce, não tem mais esse cordão umbilical, ela não se alimenta mais do que sua mãe se alimenta, ela não consome mais do que sua mãe consumia, porque agora o cordão umbilical foi rompido, mas o seu organismo está acostumado com crack. E nós que somos pais, você que é mãe sabe e conhece o choro de manhã, o choro de fome, o choro de dor, mas pergunte uma enfermeira, pergunte um médico obstetra, pergunte a ele e fale com ele o que é o choro de uma criança craquenta. É uma das piores coisas que podem acontecer. Você pode dar mamadeira, você pode dar banho, você pode tentar dar remédio, nada. A criança já nasce com abstinência, e o seu organismo, que durante 9 meses está acostumado com a droga, agora não recebe mais aquela droga. Em alguns casos, tem que ficar ali acompanhando a criança e esperar o processo de desintoxicação no organismo da criança. O que eu quero lhe dizer com isso, irmãos, que até 24 anos de idade, eu escrevia a história da minha vida. Até 24 anos de idade, eu fazia o que eu queria. Até que Jesus entrou na minha vida junto com a minha esposa. E nós, no hospital, recebemos juntos a Jesus Cristo.
e ali nós nos rendemos a Cristo. Rendição. É como um assaltante que chega e fala: se renda, e você se rende porque você está vulnerável, não tem o que fazer. Quando eu entendi que até ali eu escrevia a minha história, que até ali eu fazia o que eu queria, eu me rendi a Cristo junto com a minha esposa, e nós falamos para si mesmo dizendo: a partir de hoje a nossa história será zerada, e quem vai escrever a nossa história, o seu nome é Jesus Cristo. Jesus entrou na sua história, meu irmão. Jesus está escrevendo a sua história. Deixa Ele escrever. Eu tenho certeza que é uma história linda. E ela tem começo, ela tem meio. O começo é na sua conversão, o meio é esse processo que ainda nós estamos aqui nessa terra, ainda nessa existencialidade, mas ela terá um fim que lá no final nós ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se essa história ainda não aconteceu na sua família, creia que ela vai acontecer, e o Senhor é fiel para terminar a boa obra que Ele começou através da sua vida. Eu creio que a sua família vai se render a Cristo, e você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que os seus filhos que se desviaram voltarão para o Senhor. Eu creio, é uma história que está sendo contada por eles, por conta do seu egoísmo, por conta da sua cegueira espiritual, tão cego quanto os reis que haviam se desviado do Senhor, mas que haja em nós uma percepção igual o rei Ezequias: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e eu quero que Ele escreva a minha história. O rei Ezequias é um exemplo maravilhoso de alguém que teve a sua história mudada pelo Senhor. Ele viu uma tragédia inteira na sua família, através da vida do seu pai, o rei Acais. Mas ele decidiu no seu coração que a história da vida dele não seria escrita igual à história do seu pai. A história dele seria escrita pelo Senhor. E o Senhor Jesus mudou a minha história, mudou a sua história, mudou a nossa história. E creia que Ele vai mudar a história da sua família, da sua casa, do seu ministério e de todos aqueles os quais o Senhor colocar diante de você. Ore para que o Senhor mude a história de todos aqueles aos quais você ama, e até mesmo aqueles que você não conhece, mas que quem sabe você terá uma oportunidade de contar a história da sua vida que foi mudada em Jesus Cristo. Deus te abençoe, receba essa palavra. Graça e paz, queridos.